Shalom, shalom, amados. Vamos orar e meditar juntos? Você já parou para pensar como que a palavra obstinação é uma palavra forte? Até a expressão dela, obstinado. E aí, nós podemos ver aqui um personagem bíblico que ele teve que lidar diretamente com a obstinação do povo. Ele sofreu, né? Ele era manso, ele era humilde, mas ainda assim ele acabou perdendo a calma, se estressando. E esse personagem nada mais é menos é do que Moisés. Lá em Êxodo 32, na passagem que o povo, quando ele sobe lá para pegar as tábuas, né, da lei, o povo pressiona o irmão dele, Arão, e faz o bezerro de ouro. Então lá no capítulo 32, verso 37. Então o Senhor disse a Moisés, desça. Moisés estava lá em cima com o Senhor. Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Aí a gente sabe o que Moisés fez, né? Moisés pediu, não, Senhor, não faça isso, Senhor. Que dirão? Amados, como é fácil para nós, seres humanos, quando as coisas não dão certo, a gente querer desistir e acabar construindo os nossos deuses. Ah, mas como que é isso, pastora? Eu não construí Deus nenhum, não peguei barro, não peguei nada, não fiz nada. Sim, amados. Lá o povo construiu, porque era cultura. Mas nós às vezes desistimos e nós procuramos, isso muito sutilmente, fazer coisas para amenizar as nossas dores. Algumas pessoas vão beber, anestesiar ali, eu vou relaxar agora. E aí isso pode acabar se tornando um vício. Outros usam sexo, outros usam a comida e vão. Isso vai fazendo isso de deuses. Deuses é o quê? Aquilo que é forte, aquilo que ele vai se apoiar. Ao passo que nas lutas, nos desafios, nas pressões, nas esperas, nós crescemos, amados. O nosso caráter é lapidado. E Deus está sempre conosco. Olha que ponto que está isso aqui. Deus manda ele descer e diz, olha, o seu povo, ele não está dizendo nem que é o povo dele mais, é o povo de Moisés. E aí, ele quer matar todo mundo. Ele também ficou, sabe, mal em ver o povo assim. Dizer que Deus ficou mal, né? Mas ele ficou vendo a ingratidão do povo, a capacidade, a obstinação do povo. O que é a obstinação? Vamos pegar o dicionário para ver o que é obstinação? Vou falar para vocês. Vamos lá então, do dicionário Oxford Languages. Obstinação, apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções, empreendimentos, pertinácia, persistência, tenacidade. Comportamento que denota esse apego, né? Teima, birra. Então é isso aí. A obstinação é algo muito sério. E a obstinação nos destrói. Porque ela nos afasta de Deus. Ela não tem nada de parentesco com a humildade, com a submissão, com a fé. E a história está repleta de pessoas assim, que agiram obstinadamente, de acordo com aquilo que queria, com aquilo que a carne mandava. Sansão é um deles. Não pode namorar moça que não seja do seu povo. O que Sansão aprontou? O que ele fez? Saul, outro obstinado. Fez do jeito dele. Aí nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Teve Saul nas mãos dele para matar. Mas ele não o fez. E ele tinha motivos razoáveis. Saul estava aprontando demais com ele. E ele sabia que ele seria o rei. Mas ainda assim, sabe? Então nós vemos que apesar de todos os erros que Davi cometeu, ele tinha algo que era contrário à obstinação. Ele tinha humildade, submissão, obediência. E aí, apesar de tudo, todas as atrapalhadas que ele viveu,
nós conhecemos Davi como homem segundo o coração de Deus. E daí veio a descendência de Jesus. Olha só, que coisa mais linda. Então, amados, a mensagem de hoje é: precisamos tomar cuidado. E quando eu digo isso, é começar por mim. Porque a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então não significa porque eu estou aqui diante da tela mandando a mensagem para vocês, obedecendo a Deus, o meu chamado, que eu creio, sem dúvida alguma, eu preciso ter muito cuidado. Porque em meio às dores, em meio às intempéries da vida, às frustrações, os desafios, nós, se não estivermos ali, sabe, em total vigilância, se a gente der uma distraídazinha, sabe, a gente se esquece. A gente se esquece do amor de Deus, a gente se distrai e a gente escorrega. Ontem eu saí à noite, né? Aqui tá chovendo muito, muitas ruas alagadas, eu não tô podendo fazer nada de esporte, né? E eu preciso fazer, é uma questão até de saúde. E aí eu vinha pela calçada e vi aquela casca de banana. Falei, meu Deus, misericórdia. Parei, tirei a casca, sabe? Então, são essas distrações. Eu tô dando aqui um exemplo, uma metáfora, uma analogia. Mas como uma casca de banana que alguém soltou ali, a gente pode escorregar e cair, se quebrar, sabe? Então, nós precisamos ter cuidado. Eles queriam um Deus. Eles acharam que Moisés estava demorando muito. Ah, não, esse Deus aí não é real, ele não existe. A mesma coisa nós fazemos quando nós aguardamos uma situação ser resolvida e nós ficamos angustiados, e nós achamos que está demorando demais. Eu não sei se você está vivendo isso aí. Eu tenho vivido. E eu tenho que ter muito cuidado para não pegar as minhas ideias ou pegar alguma ideia que Satanás sopra e achar que é aquilo ali e embarcar. Porque a tendência da carne é querer diminuir a dor, é fugir da dor. Todo ser humano é assim. E é aí que mora o perigo. Aí que nós vamos procurar prazeres para anestesiarem essa angústia, sabe? Que vão amenizar. E principalmente porque o inimigo vai jogando várias ideias na nossa mente e nós temos à nossa disposição, ao nosso alcance, coisas que nos distraiam. Então, é muito fácil. A gente vê o que o povo fez, o que o povo aprontou, como isso foi terrível, como que teve morte. E na nossa vida não é diferente. Quando nós pegamos os atalhos, vai dar ruim. Não é assim que fala não, tá? Vai dar ruim. Mas a gíria fala, vai dar ruim. Quando nós pegamos os atalhos, nós vamos ter depois que caminhar essa distância que nós não quisemos caminhar, quisemos a facilidade. Virão frutos apodrecidos, frutos arrancados à força, situações que passando por essas lutas aí, sabe, vão lapidar, vão fazer com que, como o ouro, como é levado a altas temperaturas, é purificado. Então, a vida é assim, nunca foi diferente. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos ali. Agora, é a grande pergunta, é o grande posicionamento. Eu quero realmente caminhar com Deus, eu quero conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, pedir a Ele forças para andar nos caminhos dele. Sabe? E sabe o que é o mais lindo, mais incrível? Nem a vontade para fazer isso nós temos, mas Ele nos dá. Tá lá em Filipenses. O querer e o realizar vem dele. Ele sabia que nós fracassaríamos. Por isso, Ele nos deu, sabe, a palavra dele para nos mostrar, olha, você vai ter vontade. Então peça vontade. Peça vontade de querer me seguir. Peça vontade de me obedecer. Porque Ele colocou em nós esse desejo por Ele, de segui-lo pela eternidade, sabe? Mas à medida que a vida vai passando, que nós vamos caminhando, nós vamos ficando abalados, desgastados. Nós vivemos tempos muito difíceis, muito trabalhosos. E a Bíblia fala que haveria um esfriamento no coração do homem. Haveria uma dificuldade muito grande. E é o que a gente está vendo. Toda hora, você clica lá no celular, nosso Deus, é notícia em cima de notícia, coisas negativas, coisas tenebrosas, que você olha e só fala, não é possível. Mas é.
Mesmo porque a Bíblia falou que isso aconteceria. Então, amados, vamos ter cuidado com a nossa obstinação, com o nosso desejo de fazermos as coisas do nosso jeito. Não. Temos que conhecer a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável, que nos levará a uma felicidade real. A felicidade que Ele tem para nós, sabe? E a felicidade melhor que pode existir é a que vem das mãos de Deus, de acordo com os parâmetros dele, com os caminhos dele, sabe? E não do nosso jeito. Nós somos obra das mãos dele. Nós não temos a fórmula, mas ele tem. E como seus filhos amados, obedientes, submissos, desejosos de fazer a vontade dele, ele vai nos revelar. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar das dores. Ele não vai permitir que doa mais do que nós possamos suportar. E quando doer demais, nós podemos ter a certeza que ele está do nosso lado. Que ele nos abraça, que ele nos ampara. Nós vamos chorar? Vamos. Mas as nossas lágrimas já têm anestésicos que ele colocou. Olha que pai lindo! Colocou anestésico nas lágrimas. De maneira que quando eu choro, ele não quer que eu sofra tanto. Que Deus é esse? Que pai! Eu não gosto de falar nem Deus, eu falo Deus Pai. Porque é um pai maravilhoso, um pai perfeito, um pai justo, que todo o tempo está nos abraçando, nos acolhendo, nos ensinando, nos perdoando, nos chamando para perto, nos dando soluções, abrindo caminhos, estradas, portas, onde é inviável, onde é impossível. Tudo que ele faz é o melhor para nós e nós podemos crer. E aí, ó, no versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os liberou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Viva Moisés, né? Olha aí. E a bondade de Deus para as nossas vidas. Então, amados, nós merecemos sim morrer, sem perdão, sem nada. Mas olha aí, depois disso aqui veio Jesus, sabe, fazendo essa obra magnífica de perdão, de salvação por nós, nos dando o Espírito Santo, nos dando a vida eterna, nos dando a graça. Temos tudo. Precisamos seguir, prosseguir, baixar a guarda, sabe, pedir humildade a Deus, não querer fazer de acordo com a nossa cabeça, com essa coisa, eu sei, eu sou assim, sabe, eu vou ser sempre assim, eu nasci assim, eu não mudo, nada, isso tudo é ilusão. Nós somos filhos amados de Deus. Isso aí da gente ser parecido com pai, com mãe, parecer com Deus supera tudo isso, sabe? Então não temos discurso nenhum para continuar no pecado, para continuar obstinados, para continuar na sua cabeça dura. Não, ele tem o melhor para nós, amados. Antes de nós orarmos, vou te pedir para você compartilhar, para você curtir, deixar lá o seu amém, porque isso alavanca o vídeo. Em nome de Jesus, vamos orar? Ô papai querido, santo, justo, fiel Deus, neste dia, neste sábado, Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer pelas nossas vidas, pela tua palavra que lida, Deus, que nos traz esperança, que nos traz conforto, que aumenta a nossa fé, Deus, nos coloca de pé, nos corrige, ó Deus. Ah, Pai, nós queremos também entregar aqui os povos, ó Deus, que estão sofrendo com tantas tragédias, com tantas inundações, ó Pai. É por todos os lados que nós vemos coisas acontecerem, ó Deus. Ah, Pai, nos alinha, Deus. Nos ajude, ó Pai. Tira toda a venda dos nossos olhos, todo o espírito de obstinação, de arrogância, de orgulho, ó Deus, que nos impede, ó Pai, de querer te obedecer, de querer conhecer-te, ó Deus, e ficar ao teu lado, Pai.
Nos salva, Deus, nos liberte de nós mesmos, ó Deus, desse coração, Deus, obstinado, egoísta, Deus. Dá-nos um coração de carne, tal como o de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.